Eu queria começar te perguntando como é que foi a história então da sua família para chegar até o Brasil, né? Você é uma família de americanos. Como é que os seus pais vieram primeiro, né? Como é que eles chegaram ao Brasil? Então, meu pai era um homem fora da curva. É. O melhor jeito de descrever ele é isso, né? Ele nunca entrou em nenhuma curva, ele sempre é fora da curva. Então, ele era um desajustado. Se fosse na época dos hippies, ele seria um hippie, mas não era ainda a época dos hippies na época Aham. dele. Então, ele foi para uma faculdade, foi para outra, estudou budismo um pouquinho, depois não gostou, depois foi para catolicismo, também não gostou. Foi para um seminário presbiteriano também, no primeiro dia viu lá que era profissão, não quis também. Então ele era uma pessoa sempre à procura de um ideal, procura de uma coisa. E aí, no meio desse percurso, ele encontrou com Deus, teve várias experiências, 5 anos sem ser batizado nas águas, sem ser batizado no Espírito, sem saber até que existia, mas teve experiências muito profundas com Deus, pode ser visto no livro dele, Minha Jornada Espiritual. Sim. Mas ele cria que não deveria ir em médico ou remédio, mas ele assim nunca foi radical no sentido de achar que é pecado ir ou não, nada disso, ou que não poderia ir, mas ele cria que se a Bíblia fala que Jesus perdoa pecados, a mesma Bíblia fala que Jesus perdoa, cura doenças. Ok. E os pecados a gente não vê, mas a doença a gente vê. Então a fé só para perdão de pecados e não para a cura de doença, ele achou que era uma fé meio falsa. Então ele Ok. cria nisso. E aí meu irmão mais velho, o Roberto, Vocês eram quantos irmãos? nós éramos 6 irmãos, Ok. uma irmã mais velha e 5 homens. E meu irmão mais velho, estava passeando na casa da minha tia, irmã dele, Ok. e teve um problema sério de rins. E naquela época não tinha essas máquinas que filtravam o sangue, nem tinha, muito menos, transplante. E então a minha tia, sem pedir a ordem dele, sem nada, ela pediu ordem de juiz, porque sabia da posição dele, para, contra a vontade de meu pai, sem que nem sabia da vontade dele exatamente, para levar meu irmão para o médico e tirar o rim dele. Ok. E ele teve uma crise pessoal muito grande, porque ele falou: se eu estou num país onde eu não tenho autoridade sobre meus filhos, onde eu não posso praticar minha fé, então eu estou no lugar errado. Eu não vou criar meus filhos no lugar desse. E aí, Quantos anos tinha o seu irmão? não sei exatamente, não sei. Mas era menor de idade. Era menor de idade, Ok, com ok. certeza, bem menor. Talvez 13, 14 anos, uma Ok. coisa assim. E aí, ele sentiu Deus falando com ele: é a hora de sair desse país. Se você não pode criar seus filhos. Vamos supor, ele sempre falou que ele seria dos pioneiros daquela época. Vai para o oeste, jovem, vai para o oeste, né? Que sempre tem nos filmes de cowboy, né? Vai para o oeste. Tem muita gente aqui, vamos para o lugar onde ninguém vai morar a gente e tal, né? Só que nós morávamos em Los Angeles, Califórnia, não tem oeste. O oeste é o Pacífico, muito frio. E não dá para fazer nada lá. Então, aí nessa mesma época, só para encurtar essa história daí, que meu Mas não irmão. precisa encurtar a história, não, viu? Meu irmão voltou para casa sem um rim. E depois de um tempo, o outro rim deu o mesmo problema, Uau. exatamente. E era problema tão grave que nem bebia água. Não podia comer e muito menos beber água, assim, gravíssimo, gravíssimo. Só que dessa vez estava em casa e nós tínhamos um grupo, nós reunimos num grupo caseiro do outro lado da rua, que era um outro João. Meu pai é João Walker e ele é João Myers, que ele tinha uma revista chamada Voice Magazine. E aí ele falou: está escrito na Bíblia, chama os presbíteros da igreja, unge com óleo e vai ser curado. E ele foi curado, Uau. totalmente, totalmente. E a dos irmãos, ele é o mais forte de todos, trabalhou na lavoura pesado, e até hoje ele nunca tirou o exame para saber se tem outro rim ou se é o mesmo rim que fez o serviço de 2, ou o que foi. Então, assim, isso é uma história verdadeira, verídica, né? E aí ele começou a ler, chegou, né, nos anos 60, estava na época que Juscelino Kubitschek estava fazendo Brasília, e estava com o projeto Brasília. E aí meu pai ficou entusiasmado com essa ideia revolucionária de tirar a capital do Rio e ir para o interior e abrir todo o interior do Brasil e parar de ficar naquele lugar cheio de corrupção, cheio de antiguidade, cheio de pessoas políticas e tal, e levar a capital e fazer uma capital nova no interior e tal. E então ele sentiu esse chamado
E aí ele veio para o Brasil, sentiu de vir para o Brasil. Só que, muitos anos depois, com todos os perrengues que passou, ele falou assim, por que eu não fui para o Canadá? então, aí, e quando nós viemos em fevereiro de 64. Uhum. E juro que nós não trouxemos a Revolução, mas nós viemos um mês antes. Né? A Revolução foi em março e foi em fevereiro que nós viemos. Mas não sabíamos de nada, não sabíamos que o Brasil estava com Goulart, todas aquelas coisas socialistas e tal, não sabíamos de nada, de nada. Um mês depois é que a gente viu as marchas lá em Belo Horizonte, mas uma revolução como essa nunca se viu na história do mundo, uma revolução tão pacífica, com tão pouco derramamento de sangue, não existe, não existe, não existe. É o perfil do povo brasileiro, que é um povo diferente, diferenciado. Então, é uma coisa que a gente admira muito, sempre admiramos. O povo brasileiro de ser hospitaleiro, de ser alegre e de ser não violento e de ser generoso é uma coisa tremenda. Mas o que acontece? Ele sentiu esse chamado para o Brasil, mas ele não tinha comida nem para comer nos Estados Unidos. Nós comíamos mostarda que colhia no quintal e comprava feijão e achava uma nota de $10 na Bíblia que alguém tinha largado, aí deu para mais uns 2 dias. E aí foi nessa época que ele estava orando e reunindo a família e falando, nós não vamos para a terra que manda leite e mel, nós vamos para uma terra que tem laranja e banana. E aí ele fazia a família toda vibrar com a visão, sendo que não tinha nem dinheiro para comer. E aí um amigo dele, que também chamava John, então, John Manchester, ele tinha 12 filhos, eu acho, e era um homem tão pobre quanto nós, trabalhava em jardinagem de casas, era uma pessoa simples, dos Quakers. Okay. Talvez não estava participando diretamente dos Quakers, mas tinha muita influência dos Quakers e do George Fox, aquele pessoal. E aí ele recebeu uma herança. Ele recebeu uma herança nessa época e o carro dele subiu nessa época que nós estávamos orando e crendo e não tinha nada. E ele deu os $2.000 na época que deu para trazer a família inteira para o Brasil, e sendo que ele podia usar esse dinheiro muito mais para ele mesmo. Vocês vieram como? Nós viemos de avião, mas todos os bens foram em tambores, aqueles tambores pretos grandes que vieram de navio, meses depois e tal. E tinha um amigo que tinha uma organizaçãozinha pequena que conseguiu os vistos e alugou uma casa para nós em Lagoa Santa, que fica bem ao lado do aeroporto de Confins hoje, mas naquela época era 1 hora de ônibus de Belo Horizonte. E aí ficamos 4 anos em Minas, nos aculturando, aprendendo a língua. E eu fui para a escola Cinderela, uma escola particular que tinha umas gravatinha borboleta ridícula. E era eu e meus 2 irmãos, e eu já sabia ler, já sabia escrever, mas nos meses entre a gente viajar e vir, não tinha estudado nada, não tinha visto nada, eu tinha 7 anos. E aí, quando fomos introduzidos assim na sala de aula, no 2º ano de ensino fundamental, e eu falei, poxa vida, será que esses meses eu esqueci como é que as letras se juntam? Porque são as mesmas letras, mas tudo errado. Mas em 2 meses, 3 meses, a gente já estava falando, já estava... Para criança é bem mais simples, né? Bem mais simples. E os seus pais? Aí eles também... Demoraram mais, bem Demoraram mais. um pouco mais. Meu pai tinha tido aula de português, sabia um pouco da gramática, mas demorou muito mais. Obrigado, mano. E nunca atingiu a mesma facilidade que a gente tem, né? Sim, com certeza. Muito bom. Então, com 7 anos, você veio com 6 anos. Eu vim com 7 anos. Com 7 anos para cá.